Oi pessoal da segunda série, vamos para mais uma aulinha de matemática, de trigonometria do segundo bimestre, nossa aula número 23. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês onde fica a tangente no ciclo trigonométrico, os sinais, o crescimento, o decrescimento e a redução ao primeiro quadrante para a tangente no ciclo trigonométrico, ok? Nós já vimos seno, já vimos cosseno, vimos tudo de seno e cosseno, inclusive os gráficos. E agora, então, nós vamos aprender as mesmas coisas, só que para tangente, tá ok? Faltam poucas aulas para a gente terminar o ensino de trigonometria, mas vamos firmes aí, vamos seguindo firme. Então, onde fica a tangente? Então, eu tenho aqui para você ver o ciclo trigonométrico, coloquei os arcos limites dos quadrantes, e o eixo das tangentes, então, não é esse, né? Porque esse é o eixo dos cossenos, não é esse, porque esse é o eixo dos senos, é esse eixo aqui, ó. Ele fica paralelo ao eixo dos senos, tangenciando o ciclo trigonométrico. Tangenciar quer dizer tocar em um único ponto. Então, esse eixo, que é o das tangentes, ele só toca o ciclo trigonométrico em um único ponto, que é esse ponto aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu tivesse um arco aqui, ó, esse arco aqui de alfa graus, certo? Onde fica a tangente dele? Então, como projeta a tangente? Você vai ligar do centro do ciclo até a extremidade do arco, o arco vai daqui até aqui, certo? E você vai deixar prolongar até encontrar o eixo das tangentes. Então, encontrei o eixo das tangentes aqui. Esse segmento, essa medida, ela é a tangente do ângulo alfa, certo? Pegar um outro arco num outro quadrante. Então, vamos pegar um arco que sai daqui, por exemplo, para aqui, ó. Então, um arco de mais de 90 graus, ó. Mais de 90 menos de 180. Onde está a tangente? Como que eu projeto a tangente de um arco que está no segundo quadrante? Então, sempre você tem que ligar o centro, a extremidade do arco e deixar cruzar o eixo das tangentes. Aqui, ó, esse era o centro. Essa aqui era a extremidade do arco. Ó, o arco ia daqui até aqui, o arco alfa. Então, para eu ligar o centro à extremidade do arco e deixar chegar no eixo das tangentes, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Então, por isso que aqui é a tangente do ângulo alfa. Agora, o ângulo alfa está aqui, a extremidade dele é aqui, ó. Então, seria como se o ângulo fizesse isso aqui, ó. Ele vai daqui até aqui, ó. Então, esse é o meu ângulo beta, vamos supor, tá? É o ângulo de extremidade beta. Então, ó, sai daqui e vai até aqui. Então, onde está a tangente desse ângulo? Eu vou na extremidade do arco. Eu tenho que ligar ao centro do ciclo e deixar chegar no eixo das tangentes. Para fazer isso, eu vou ter que prolongar e descer até aqui, ó. Você pode fazer isso com a régua, inclusive, ó. Então, você vai pegar a extremidade do arco, que está aqui, passar pelo centro e deixar encontrar o eixo das tangentes. Então, você vai ter que atravessar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Chegou aqui, onde chegou aqui, ó, até o zero, é a tangente do ângulo em questão. Então, aqui, esse segmento aqui, ó, entre rosa e laranja, entre rosa e lilás, é a nossa tangente de beta, certo? Ah, se o arco estivesse, por exemplo, aqui no terceiro quadrante, ó, então o arco que sai daqui, vai até, por exemplo, aqui, ó, tá? Vamos supor que esteja aqui. Aqui está a extremidade, meu ângulo gama, por exemplo, tá? Esse ângulo aqui, onde está a tangente dele? Então, eu tenho que fazer o que eu já disse, ó. Você tem que sair daqui, passar pelo centro e encontrar o eixo das tangentes. Então, você vai ter que pegar a régua e fazer isso, ó. Você vai unir a extremidade do arco até o centro e deixar chegar no eixo das tangentes. Onde chegar, chegou. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Chegou aqui, professora? Então, daqui até o zero, ó, daqui até o zero, passa em cima, tá, gente? Eu tô passando do ladinho assim, só para não bolar o meio de campo aqui, ó. Então, esse segmento verde é a tangente do ângulo gama. Tudo bem? Então, viram como projeta a tangente? E se tivesse aqui, por exemplo, no quarto quadrante o ângulo, ó. Vamos pegar um ângulo que esteja no quarto quadrante. Sai daqui, vem, até aqui, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Então, sai daqui, faz tudo, quase a volta completa e chega no quarto quadrante. Onde está a tangente desse ângulo? Vou chamar ele de ângulo delta, por exemplo, ó. Delta, pode ser um delta maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Então, você vai na extremidade do arco,
vai até o centro do ciclo, ó, extremidade do arco, centro do círculo e faz chegar no eixo das tangentes. Quando chegar aqui, ó, aqui até o zero, vocês vão ter o valor ou o segmento que representa a tangente. Então, aqui estaria a tangente do nosso ângulo delta. Tudo bem? Certo? Então, eu representei para vocês algumas tangentes relacionadas ao ciclo trigonométrico. Certo? O que mais que nós precisamos aprender de tangente? Sinais da tangente, por exemplo. Sinais da tangente no ciclo trigonométrico. Então, como que eu vou descobrir quais são os sinais? Primeiro, eu tenho que estabelecer algum ângulo em algum dos quadrantes. Então, vamos supor que eu pegue um ângulo aqui, ó, no primeiro quadrante, certo? No primeiro quadrante, vamos pegar esse ângulo, por exemplo. Cadê a tangente dele? Ó, eu vou ligar do centro até a extremidade do arco. Encontrou o eixo das tangentes, ó, aqui está a tangente desse ângulo. Gente, aqui, pessoal, é o nosso zero. Esse zero vai determinar o seguinte: para cima é positivo, para baixo é negativo, tá? Então, quando eu tenho um arco no primeiro quadrante e eu estabeleço a tangente dele, eu percebo que essa tangente dá na parte de cima. Então, por isso eu posso dizer que a tangente nesse quadrante é positiva, certo? Então, no primeiro quadrante, qualquer ângulo que estiver aqui no primeiro quadrante, quando eu for fazer a tangente dele, vai cair na parte do zero para cima. Então, por isso que a tangente no primeiro quadrante é positiva. Então, para qualquer ângulo do primeiro quadrante, o sinal da tangente é positivo. Se for um arco de segundo quadrante, ó, então vou pegar um arco que esteja aqui no segundo quadrante, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Esse arco, ele está no segundo quadrante. Cadê a tangente dele? Ó, passe pelo centro e vá até encontrar a tangente. Encontrou a tangente? De onde encontrou até o zero é a tangente. Percebeu que caiu na parte de baixo do zero? Então é negativa. Então, se um arco estiver no segundo quadrante, qualquer que seja ele, a tangente projetada dele vai ser negativa. Então, vem aqui na tabela, negativo o sinal da tangente no segundo quadrante. Se o arco estiver no terceiro quadrante, ó, terceiro quadrante, cadê a tangente? Então, vou pegar um arco qualquer, por exemplo, um arco aqui, ó. Aqui, ó, terceiro quadrante. Cadê a tangente dele? Tem que passar pelo centro e procurar o eixo das tangentes. Ó, encontrou aqui? Daqui até chegar no zero, ó, é a tangente de um arco de terceiro quadrante. Viu que ela ficou na parte de cima? Positiva. Então, tangente de arcos que estejam no terceiro quadrante são positivas. E um último exemplo aqui, ó, vou pegar um ângulo que estiver, por exemplo, no quarto quadrante. Vou pegar esse arco aqui, por exemplo, ó. Esse arco está no quarto quadrante. Cadê a tangente dele? Ó, vai no centro, vai até a ponta do arco e faz encontrar com o eixo das tangentes. Encontrou aqui. De onde encontrou até chegar no zero, ó, é a tangente do ângulo marrom que está no quarto quadrante. Você viu que ela está na parte de baixo? Então, no quarto quadrante, qualquer ângulo que estiver aí, terá uma tangente negativa. Tudo bem? Então, é assim que a gente pode descobrir experimentalmente, por exemplo, os sinais das tangentes nos quadrantes, ok? E o crescimento e o decrescimento, que nós também vimos para senos e para cossenos. Um pouquinho mais difícil, porque sempre que a gente tem que pensar em crescimento, a gente tem que colocar 2 arcos em cada quadrante e observar se aumentou ou se diminuiu. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Um arco pequenininho no primeiro quadrante, ó, um arco pequenininho no primeiro quadrante. Cadê a tangente dele? Vai no centro, vai na extremidade do arco, aqui está a tangente. Agora eu vou aumentar, ó, se eu aumentar um pouquinho o arco, ó, aumentei o ângulo, coloquei aqui, no mesmo quadrante aumentei o ângulo. Cadê a tangente dele? Ó, tá aqui, ó. Aumentou, ficou maior do que antes. Então, ao aumentar o ângulo no primeiro quadrante, a tangente também aumenta. Por isso, no primeiro quadrante, a tangente é crescente. Se fosse no segundo quadrante, ó, segundo quadrante, vamos pegar um arco aqui, por exemplo, ó, um arquinho aqui no segundo quadrante. Cadê a tangente dele? Ó, vai no centro, atravessa até encontrar o eixo das tangentes. Encontrou aqui?
Ó, isso aqui é a tangente desse arco rosinha, lilás, sei lá. Agora eu vou aumentar esse arco, ó. No mesmo quadrante eu vou fazer um ângulo maior, ó, vou fazer um ângulo um pouquinho maior, ó, vem aqui, ó. Tá mais perto do 180, então esse ângulo é maior. Quando eu vou projetar a tangente dele, ó, o que que acontece? Ó, a tangente ficou aqui. Fala, diminuiu, professora. Não, não diminuiu, porque aqui não é negativo. Então, o pedaço menor é melhor que o pedaço maior. Por quê? Porque a dívida é menor, tá? Então, dentre os negativos, a mesma coisa que eu falava para seno e cosseno, eu falo para tangente, ó. Dentre os negativos, o pedaço maior, na verdade, é o número menor. Então, aqui melhorou, porque a dívida ficou menor. Então, cresceu também. Cresceu também. Vamos lá, agora vamos para o terceiro quadrante, ó. Terceiro quadrante, vamos pegar um arco aqui no começo do terceiro quadrante. Esse arco, por exemplo. Cadê a tangente dele? Ó, passa pelo centro. Não tem problema cair em cima dos outros, viu, gente? Não liga não, ó. Aqui está a tangente marrom do arco marrom. Se eu aumentar esse arco, ó, então, por exemplo, vou aumentar aqui, aumentei aqui o arco. Aumentei o arco. Cadê a tangente? Vamos lá para cima, ó. Deixa eu chegar no eixo das tangentes. Olha aqui, ó. Em relação ao marrom, ambos positivos, não aumentou também? Ó, o verde, olha o marrom. Então, cresceu também. Ué, professora, mas não era sempre um crescente e um decrescente? Não, para a tangente é diferente, tá? E aí, vamos para o quarto quadrante. Quarto quadrante. Vamos pegar aqui um arco de quarto quadrante, ó. Por exemplo, este aqui. Cadê a tangente dele? Ó, projeta, vai no centro, vai na ponta do arco e deixa encontrar a tangente. Eu encontrei aqui, ó. Então, essa tangente super negativa aqui é desse arco laranja do quarto quadrante. Se eu aumentar, ó, se eu pegar, por exemplo, ó, vou aumentar o ângulo no quarto quadrante, ó, tô chegando mais perto nesse 60, ó, cheguei, aumentei aqui. Cadê a tangente dele? Ó. Você fala, diminuiu. Não, não diminuiu, aumentou. Porque dentre os negativos, quanto menor o pedaço, maior o número. Então, cresceu também. Em outras palavras, a tangente, para a tangente, em qualquer quadrante, a função é sempre crescente. Vocês vão ver isso quando eu mostrar o gráfico para vocês. O gráfico da tangente é sempre uma curva ascendente. Tudo bem? E a última coisinha que eu quero explicar para vocês... Ah, não, ainda não é a última, é a penúltima. Tangente dos arcos limites dos quadrantes. Ó, quem são os arcos limites? 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Vamos aprender isso aqui? Muito importante saber, tá? Então, nós vamos ver, ó, quanto é a tangente de 0 grau, quanto é a tangente de 90 graus, quanto é a tangente de 180 graus, quanto é a tangente de 270 graus e quanto é a tangente de 360 graus. Na primeira volta, em todas as outras voltas, a mesma coisa. Se o arco está no limite entre um quadrante e outro, quanto vale a sua tangente? Então, vamos ver? Vou ensinar vocês a pensarem isso aqui e não ter que decorar também. Então, vamos lá, ó. Tangente de 0, o que eu tenho que fazer? Ó, vai até o centro, volta aqui e encontra o eixo das tangentes, ó. Não sai daqui. Então, a tangente de 0 é 0 mesmo. Conforme você vai aumentando, olha o que vai acontecendo com a tangente, ó. Vai ficando maior, maior, maior. Quando você chega em 90 graus, pessoal, 90 graus, ó, que você vai ligar esse centro ao 90, você vai ligar. Pego a régua e vou ligar, faz de conta, ó. Vou ligar do centro ao 90 e tem que encontrar o eixo das tangentes. Como que vai encontrar se esses dois eixos são paralelos, ó? Nunca vai encontrar. Então, quando eu ligo aqui ao 90, eu tento encontrar o eixo das tangentes para cruzar, mas nunca vai cruzar, porque o eixo que está aqui é paralelo a esse aqui. Ou seja, se não vai cruzar, não tem tangente. Então, o ângulo de 90 graus, ele não tem tangente, ó. Não existe. Isso aqui é um E maiúsculo virado para lá, de forma, cortado, para dizer que não existe, tá? Então, não existe tangente de 90 graus. Não existe quer dizer zero? Não, zero quer dizer zero. Não existe quer dizer que não tem, porque nunca vai cruzar o ângulo de 90 aqui, ó, com o centro e com o eixo das tangentes, tá? Aí vamos passar para lá, ó. 180 graus. Quando eu venho a 180 graus está aqui.
Se eu for ligar para o centro, eu ligo aqui, ó, ligo aqui com o centro e procuro o eixo das tangentes. Eu vou achar? Vou achar aqui, ó. Encontrei o eixo das tangentes. O que você encontrou aqui? Um grande zero. 270 já dá para sacar, né? Ó, 270 graus, você tem que ligar o 270 no centro e tem que encontrar o eixo das tangentes para cruzar. São paralelos, nunca vai cruzar, também não existe. Então, não existe tangente de 90 nem de 270. Não é zero, é que não existe. E o 360, gente, ó, o ângulo 360 é aqui. Se eu ligar no centro e encontrar o eixo das tangentes, eu vou encontrar o próprio zero. Então, é zero. Tudo bem? Então, as tangentes dos arcos limites são muito fáceis de saber decor. É tudo zero, com exceção do 90 e do 270 que não existem, porque nunca vai cruzar com o eixo das tangentes. Tudo bem? E agora sim, a última coisinha, que é redução ao primeiro quadrante para a tangente. Fizemos isso para seno, para cosseno, agora vamos fazer para a tangente. Eu já me adiantei aqui para não demorar muito, né, pessoal? Coloquei aqui o ângulo de 30 graus. Quem é o correspondente dele no segundo quadrante? É o 150, porque falta 30 para 180. Quem é o correspondente dele no terceiro quadrante? É o 210, por quê? Porque é 180 mais 30. Quem que é o correspondente dele no quarto quadrante? É o 330, por quê? Porque faltam 30 para 360. Então, ó, a gente sabe lá da tabela, que eu demonstrei inclusive em aulas anteriores, que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, se esses ângulos aqui são redutíveis ao primeiro quadrante em relação ao 30, todos eles têm a tangente praticamente igual, ó. Então, é raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Mas e o sinal? Tem detalhe? Tem detalhe. Então, vamos ver, ó. A tangente do 30, ó, é aqui, é positiva. Já a de 210, ó, é a mesmíssima que a de 30. Então, a 210 também é raiz de 3 sobre 3. Agora, a de 150, ó, 150, ó, passa pelo centro, passa aqui pelo 330 e a tangente vai estar aqui, ó. Então, a tangente do 150 e do 330, elas são iguais à do 30, mas com o sinal trocado, tá? Então, ela é menos raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3. Ó. Tá? Então, como a de 150 e a de 330 caem no mesmo lugar, tem o mesmo tamanho da de 30, só que embaixo, então elas são negativas. Ah, e o 45? Então, vamos lá. 45 é o mesmo esquema, ó. A tangente de 45 tá aqui em cima, ó, aqui em cima. Ela é positiva, a gente sabe da tabela que ela é 1. Olha que interessante, gente, ela é o tamanho do raio, ó, por isso que ela é 1, tá vendo, ó? É o tamanho do raio do ciclo trigonométrico. Então, a tangente de 45 é 1. Quem mais que vai ter 1 também? A do 225, ó, porque ela cai em cima da do 45. Então, ambas, 45 e 225, são 1. A de 135 também é 1. A de 315 também é 1. Quase isso, ó. A de 135, ó, vem aqui, vai pelo centro, ela vai passar em cima do 315 e ela vai ser aqui, ó. Olha. Ela é igual praticamente a de cima, só que embaixo. Então, em vez dela ser 1, a de 135 é menos 1, e a de 315 também. Em vez de ser 1, vai ser embaixo, então vai ser menos 1. Só muda o sinal. E a última da redução, que é os 60 graus, ó. A tangente de 60, a gente sabe da tabela, que é raiz de 3. Quem tem igualzinha do 60, ó, olha aqui embaixo, ó, o 240. Ó, a tangente está lá em cima, raiz de 3, ó, tudo isso aqui, ó. Raiz de 3, gente, é 1,73 aproximadamente. Por isso que passou grandão lá para cima, ó. Passou do raio, é 1,7, ó. É 1,7, tá? Então, a tangente de 60 é raiz de 3 e a de 240 também é raiz de 3. Inclusive com o mesmo sinal, ó, ambas positivas. Agora, a do 120, gente, ó, desce aqui, passa pelo centro, passa em cima da do 300 e vai cair lá embaixo, ó. É aqui. Então, ela é igual praticamente à do 330, a do 60 graus e 240, só que ela é embaixo. Então, ela é menos raiz de 3, menos raiz de 3. Tudo bem? E aí, gente, só uma coisa para quem ainda tem dúvidas sobre, professora, como que eu faço? Eu não consigo descobrir os arcos que estão aqui, aqui e aqui. Então, fica a dica, ó, fazer um esquema só para você lembrar. Então, dado um ciclo qualquer, se eu tiver um ângulo alfa aqui, tá? Um ângulo alfa aqui, quem vai ser esse ângulo aqui, ó?
ele vai ser o 180 antes de chegar no alfa. Aliás, o alfa vai ser antes de chegar no 180. Então, aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é o 270 e aqui é o 360. Opa, vocês não estão vendo aqui, desculpa. Ó, 0, 90, 180, 270, 360. Muito bem. Se aqui é o alfa, que ângulo é esse aqui projetado? Ele é o 180 menos o alfa. Porque, ó, falta alfa para 180. Quem vai ser esse ângulo aqui, ó? Esse aqui. Esse aqui, gente, ele já é o 180 mais o alfa, ó. Então, ele passou alfa graus do 180. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser 180 mais o alfa. E esse aqui, professora, que ângulo vai ser esse aqui, ó? Esse aqui, ó, tá faltando alfa para 360, ó. Faltando alfa, mesmo tamanho, para 360. Então, ele é o 360 menos o alfa, tá? Quem ainda tem dificuldade de descobrir que ângulo que corresponde aqui no primeiro quadrante ao ângulo que está aqui, 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 quem é o que corresponde a esse, que tem o mesmo seno, ou cosseno, ou tangente, ou relacionado, só mudando o sinal, é só pensar isso daqui, tá bom? Na próxima aula a gente já vai ver o gráfico da tangente. E por hoje é só, bom final de semana.